Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Olha, hoje o programa vai estar muito bom. E eu quero muito que você preste atenção. Você tem criança em casa, tem idoso em casa? Se não tem, avisa as outras pessoas ou então vai para o Facebook, né? Se não puder estar na frente de uma televisão, vai lá na RTV Excelsior ou TV Interativa, Facebook, são 2 páginas e assiste lá o programa. Quero que você assiste para aprender tudo sobre vacinação, sobre como imunizar sua criança. Olha, tem tantas vacinas, né? Antigamente você ouvia falar só da tríplice e da síndrome. Agora há pouco tempo teve uma campanha aí muito boa de todas as vacinas, né? Veio do Ministério da Saúde, né? E vieram todas as vacinas geral, até essas que são mais caras, que estão nas clínicas privadas. E nós vamos falar sobre vacinas que estão disponibilizadas no geral para o povo da saúde pública e vamos falar de todas as vacinas que infelizmente algumas não estão, mas são necessárias para imunizar. E o idoso toma, claro, tem aquela campanha da vacina anual, vacina tríplice para gripe, que imuniza de 3 tipos de gripe, mas não é só isso. Nós vamos saber aqui, vamos falar sobre outras vacinas que são necessárias para que você, adulto ou já na idade idosa, que já fica um pouco mais sem imunidade também, precisa tomar. Inclusive, vacina para pneumonia, sabia disso? Tanta gente aí com pneumonia tem vacina para pneumonia. Aquela herpes óssea, aquilo que quando dá a pessoa reclama muito, dói muito, tem vacina. Então são muitas vacinas que o idoso também precisa. E você vai aprender tudo isso aqui com o pediatra, o Dr. Alberto. Ele vai nos explicar, esclarecer tudo, tirar todas as nossas dúvidas, né? Porque eu também tenho algumas, tá bom? É aqui comigo agora. O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Eu vim até a clínica do Dr. Alberto Jorge Félix, ele é pediatra já há um bom tempo, muito experiente, e também ele é diretor da clínica de vacinação. Então nós vamos falar sobre vacinação, não só em criança, que é a especialidade dele, né, por ser pediatra, mas também vamos falar de outras idades, né, toda a faixa etária que precisa de vacina e que tipo de vacina. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos falar, claro, né, de vacinação, vamos começar da infância, né? Começar da infância. Eu estava até conversando aqui com o senhor sobre... Eu tenho 2 netinhos bebê, a gente fica preocupado porque tem que vacinar, né? Tem que estar bem vacinadinho para ficar imunizado. Para uma criança, para falar, essa criança está imunizada, quantas vacinas ela toma? Na verdade são várias vacinas, principalmente durante o primeiro ano de vida, né? E essas vacinas, elas são mais frequentes no primeiro ano de vida e existem vacinas que têm reforços, às vezes 3, 4 reforços de uma vacina só. Então, assim, durante o primeiro ano de vida, praticamente todo mês, até o 9º mês de vida da criança, ela tem vacinas a serem tomadas, às vezes 2, 3 no mesmo mês, né? Isso se for seguir o calendário recomendado global, né? Preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, durante o primeiro ano de vida, é a época que a criança mais precisa e vai mais frequentemente aos centros de vacinação. A gente vê muitas campanhas, as campanhas normais que vêm aí de 40 anos ou mais, não sei, que é a SEIB e é uma outra, né? A SEIB é a gotinha. Exato. E tem a outra que é a injeção, também é de campanha. Na verdade, a SEIB, que é a antipoliomielite, ela hoje tem tanto a vacina SEIB em gotas, quanto a injetável, que hoje é mais usada, né? Existem campanhas também sobre determinadas outras vacinas, por exemplo, a tríplice viral, que é rubéola, cachumba e sarampo, que às vezes, dependendo da situação onde aquela população vive, da situação do país, onde podem ocorrer alguns surtos epidêmicos, que a gente chama, né? Um número maior de casos, aí faz-se necessária uma campanha de vacinação naquele local
com alguma outra vacinação específica. Por exemplo, catapora, meningite, pneumonia, enfim, dependendo daquela situação específica, daquele momento, naquele local. Essas o Ministério da Saúde disponibiliza? Algumas vacinas sim, algumas vacinas não. O Ministério da Saúde disponibiliza várias vacinas. O nosso sistema de vacinação pública do Brasil, ele é considerado um dos melhores do mundo e ele evoluiu muito nos últimos 4 a 5 anos. Nós tivemos há pouco agora uma vacinação, né, uma campanha com todas as vacinas, né? Eu achei que isso foi um avanço muito grande para a população, né? Com certeza, era uma oportunidade onde as crianças e os adolescentes que não estavam com a sua carteira de vacinação em dia, com as vacinas que o sistema público dispõe, era a oportunidade que eles tinham de se proteger e se imunizar naquele momento. O senhor falou da vacina tríplice para sarampo. Uma criança que toma essa vacina, mesmo que não tenha epidemia na sua cidade, né, onde mora, mas a criança de repente pode aparecer com sarampo, mesmo vacinado? Olha, todas as vacinas, de uma maneira geral, a proteção ela não é 100%. Existem vacinas que têm uma porcentagem maior de proteção e outras menores. É por isso que a maioria das vacinas tem reforços, por exemplo, o sarampo. Agora, o exemplo que você deu, por exemplo, sarampo, a criança, os pais da criança, eles logicamente não devem esperar nenhuma situação alarmante para pensar em proteger o seu filho. Então, é um dever dos pais manterem a carteira do seu filho de vacinação o mais atualizada possível, independente de surdos ou não, né? Mas assim, a maioria das vacinas não protege 100%, mas é uma porcentagem muito boa, que protege não só da doença em si, como das complicações que essa doença ocasiona. Por exemplo, continuando falando do sarampo, uma das complicações do sarampo, da criança com sarampo, é uma pneumonia ou uma encefalite, uma inflamação do cérebro por causa do sarampo. Então a criança que fez essa vacina previamente, ela está protegida também das complicações. E nós vamos continuar falando de vacinas. Só um minutinho, tempinho da gente beber uma água e eu volto já já. Quem já teve sarampo, nunca mais tem sarampo? Não. O sarampo, assim como outras várias doenças, elas dão imunidade definitiva. Quem teve, por exemplo, catapora, nunca mais tem. É uma vez só, por exemplo. Mas tem a herpes viral. Tem várias. Por causa da catapora, exatamente. Pode vir em situações especiais na da verdade, pessoa. a herpes zoster, que hoje nós já temos vacina também disponível nas clínicas privadas de vacinação, ela protege dessa doença, que é uma complicação, uma reativação do vírus da catapora, da varicela, que é a mesma catapora, em quem já teve essa doença previamente. Então, quem já teve de criança, as pessoas, eu não sei se hoje ainda fala, as pessoas antigas falavam assim, é bom que tenha tudo de criança, porque depois não vai ter mais. Só que então com a catapora não adianta, é bom que tenha ou é bom que tome a vacina, mas ela pode sim vir na idade adulta, vira herpes óssea. Na verdade, essa mentalidade de é bom que tenha todas as doenças... Antigamente as pessoas falavam. É uma coisa que hoje já não existe mais. Por quê? Porque essas doenças, conforme a gente já mencionou aqui, várias delas têm complicações. Além do problema epidemiológico. Por exemplo, hoje, a maioria das crianças frequenta uma escolinha, uma creche e tal. A partir do momento que uma criança infectada, com uma catapora, por exemplo, vai à escola, a chance daquela escola ter um surto de catapora é muito grande. E essas doenças aparentemente benignas, elas são doenças que às vezes podem levar à morte.
tá? Não só pela doença em si, mas pelas complicações que ela acarreta. E se der, quarentena mesmo em casa. Com certeza, Guardado. O isolamento faz-se necessário. Né? Exato. Então, a vacina, a gente sabe que a vacina é necessária. Por que nós estamos falando aqui, fazendo esse programa, tirando dúvidas, doutor, só de vacina? E escolhemos o senhor, que além de ser pediatra, é técnico, né? É um coordenador técnico numa clínica de vacina, porque a gente sabe dos riscos, né, de não se tomar a vacina. Tem as meningites aí que traz também, né, assim, que deixa sequelas gravíssimas, né? A meningite. Eu nem sabia que tinha meningite B, fiquei sabendo agora, né? O senhor pode falar para nós que tipo é essa, porque ela não é a mesma da meningocócica. Na verdade é meningocócica também, mas ela protege de uma bactéria específica que é a bactéria B, que até há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, não existia essa proteção no planeta inteiro e agora já existe. Essa vacina da meningite B, ela tem uma técnica de fabricação muito específica, que ela até demorou para ser lançada, porque realmente os fabricantes acharam, eles tiveram muita dificuldade em chegar a uma vacina que fosse totalmente imunogênica, ou seja, que protegesse as pessoas e que fosse realmente dar um impacto epidemiológico positivo. E hoje, além da meningite, hoje existem outras bactérias que causam a meningite. O Sistema Público de Saúde no Brasil, ele disponibiliza gratuitamente para as crianças a vacina anti-meningite C, que na verdade é a mais frequente no nosso país. Então isso foi sabiamente escolhido, essa vacina, e realmente isso teve um impacto muito grande na diminuição das meningites como um todo no Brasil. Mas junto com a meningite B, das meningites C, existem outras cepas que a gente diz, que são famílias de bactérias. Por exemplo, a vacina a meningite A, B, C, W, Y e B. Então são 5 meningites bacterianas mais comuns que existem hoje no planeta e felizmente hoje essas 5 meningites bacterianas nós já temos vacinas disponíveis para elas também. Essas vacinas especiais, elas são importadas? Algumas sim, algumas não, são fabricação nacional, mas a maioria sim. Por isso, muitas são caras, né? As pessoas falam é caro a vacina, porque são importadas. Na verdade, o preço das vacinas, que nem sempre realmente é um preço acessível para toda a população, não só pelo fato de ser importada, mas pelo método de fabricação, que às vezes é um método complexo, dispendioso, então torna essas vacinas com preço mais elevado também. Como todo consumo, quando a demanda aumenta, pode baixar o preço dessa vacina? Pode diminuir? Elas podem ficar mais acessíveis? Normalmente não é o que se pratica, não é o que se vê. A gente percebe que mesmo com surtos elevados ou vendas elevadas de determinadas vacinas, os distribuidores, eles praticam os mesmos preços de sempre. Como para gripe, né? Quando vem essas gripes mais graves, elas vêm sempre com o mesmo preço. Exato. Não baixa nada. Mas é isso, nós estamos falando, eu estou achando muito interessante. Eu fico aqui olhando, ouvindo, né? Porque nós aprendemos também, eu também tiro minhas dúvidas, não é? E nós estamos aqui com o Dr. Alberto Jorge Félix Costa, que é pediatra e também técnico, né? Coordena, né, a clínica de vacina. Então ele fala com bastante propriedade e nós vamos continuar falando de vacina. Só um minutinho, tempinho da gente beber uma água e eu volto já já. Olá, meus amigos! Na Dica Corpo e Forma de hoje, nós vamos estar falando sobre a radiofrequência, esse procedimento maravilhoso que tem excelentes resultados na celulite, gordura localizada e principalmente na flacidez. Vem comigo que eu vou estar mostrando um pouquinho desse procedimento na prática. A radiofrequência é um excelente tratamento estético para fazer na barriga e nos glúteos, porque ele auxilia a eliminar a gordura localizada e ainda combate a flacidez, deixando a pele mais firme e durinha. Cada sessão dura cerca de 1 hora e os resultados são progressivos.
Depois da última sessão, os resultados ainda podem ser percebidos por 6 meses. Sendo uma alternativa à cirurgia plástica, ou pode ser feita para melhorar os efeitos depois de ter realizado uma abdominoplastia, por exemplo. O equipamento de radiofrequência é seguro e pode ser realizado com todas as pessoas com mais de 12 anos de idade. As ondas do equipamento chegam até nas células de gordura, localizadas por baixo da pele e por cima dos músculos. E com a elevação da temperatura dessa região para até 42 graus, essas células se rompem, eliminando a gordura que continha em seu interior. A gordura fica no espaço intersticial entre as outras células e, por isso, para que sejam realmente eliminadas do corpo definitivamente, deverão ser retiradas através da drenagem linfática ou massagem modeladora, ou através de exercício físico. Esse tratamento não é indicado quando a pessoa está acima do peso ideal. Também não pode ser realizado quando a pessoa tem um implante metálico na região onde deverá ser tratada. Além de proporcionar a eliminação da gordura acumulada, a radiofrequência melhora a tonicidade da pele porque aumenta a produção de fibras de colágeno e elastinas, que dão sustentação à pele. Assim, a pessoa elimina a gordura e a pele continua firme, não havendo flacidez. Então, amigos, espero que tenham gostado da nossa dica Corpo Informe de hoje. Espero vocês no próximo programa. Doutor Alberto, nós sabemos que existe, quando a criança nasce, o pediatra já passa as vacinas, que já vai tomar a partir de tantos dias, e existe um calendário que é do Ministério da Saúde, ele é diferente, né? Sim. Na verdade, quando a criança nasce, existem 2 vacinas, por exemplo, que são indicadas, já que sejam feitas na maternidade, que são a vacina BCG, que protege contra a tuberculose, e a primeira dose da vacina anti-hepatite B. Isso aí já pode ser feito nas primeiras 24 horas de vida, se possível, melhor. Existem maternidades que dispõem de centro de vacinação dentro dela e já fazem lá mesmo, que é o ideal. E a partir daí, os pais da criança já recebem uma caderneta, um caderninho de vacinação, já com todas as vacinas posteriores para aquela criança disponíveis no sistema público de saúde. A população só aumenta, a gente vive no meio de tanta gente, né, tantas pessoas que são do nosso estado, da nossa casa, da nossa cidade, pessoas que vêm de fora, a gente não sabe o que traz. Na verdade, esse é um dos problemas nos últimos anos, né? Que as pessoas estão se locomovendo muito, as pessoas estão mais globalizadas, então o acesso a viagens está muito mais facilitado do que há muitos anos atrás. Então, com isso, a gente percebe que os vírus e bactérias, eles circulam mais. Então, um exemplo, por exemplo, no Brasil, na época das Olimpíadas, na época da Copa do Mundo, a gente percebeu um aumento de doenças em determinados locais de competição, provavelmente de vírus ou bactérias que foram trazidos por pessoas de outros países. Então, pelo fato das pessoas estarem se locomovendo mais, aumenta mais os benefícios da pessoa estar com a sua carteira de vacinação em dia. Uma criança, depois que nasce, para ela sair, para ir em locais assim, shopping, supermercado, igreja, com quantos meses ela tomar as vacinas que o pediatra indicar, quantos meses ela já tomou e ela pode ir para esses lugares? Pois é, na verdade, assim, durante o primeiro ano de vida, a criança está naturalmente imunodeficiente, ela tem uma deficiência de imunidade própria da idade. Então, quanto menor... Amamentando ou não? Amamentando ou não. Amamentando bem menos, né? Mas mesmo amamentando ela tem. Então, assim, a gente preconiza para os pais que pelo menos durante os primeiros 4 a 6 meses de vida, quanto menos essas crianças se exporem extra ambiente familiar, ambiente doméstico, melhor, mais seguro. Com certeza.
que às vezes a gente vê, né, dá até pena, né, nenenzinho, às vezes, quantos dias tem? 20 e poucos dias. Já numa festa de aniversário. Numa festa de aniversário, ou numa igreja onde está lotado, ou num shopping, né, dias de grande movimento, supermercado, é um risco, né, gente? Isso a gente já sabe que é um risco, né? Existe alguma situação que pode impedir uma criança de ser vacinada? Sim. A situação mais clássica que existe é a febre. A febre é uma das únicas contraindicações assim da criança saudável, né, de não aplicação das vacinas. Ou um outro exemplo assim de não aplicação de determinadas vacinas são as vacinas de vírus vivos atenuados em crianças que são muito imunocomprometidas, por exemplo, crianças fazendo uma quimioterapia. Não pode. Né? Aí é bom evitar essas vacinas de vírus vivos atenuados, as outras não, né? Agora a febre é a grande contraindicação formal de qualquer vacina, só durante o episódio da febre. Mas aí, não tendo febre, mesmo resfriado, às vezes o nariz está ruimzinho e tal, pode vacinar. Pode ser feito qualquer vacina. Isso é um tratamento com corticoide interfere? Normalmente não. A não ser que o corticoide seja dado em doses imunossupressoras, que são aqueles tratamentos muito especiais de doenças mais graves, que faz-se o corticoide também em doses muito elevadas. O tratamento com corticoide em doses padrões, de até 4, 5 dias de duração, mais como antialérgico, anti-inflamatório, não contraindica a nenhuma vacina. Nós falamos aqui, antes, conversando aqui com o Dr. Alberto, sobre idosos. Os idosos só tomam a vacina anual na época da gripe, mas só essa. E existem outras vacinas que é bom o idoso fazer uso? Sim. Regularmente, assim? Na verdade, assim, regularmente não, mas existem vacinas que os idosos devem fazer caso não tenham feito antes. Por exemplo, a vacina antipneumocócica, que protege de pneumonias, sinusites, enfim, que são doenças que no idoso elas têm mais repercussões no adulto jovem, porque o idoso também, como a criança, já está com uma imunidade deficiente. Existem as hepatites, que se não foram feitas no adulto jovem ou quando criança, é importante que os adultos façam, a hepatite A e a hepatite B, os idosos. E existe a vacina contra a meningite, que em situações especiais, quando o adulto viaja para uma situação onde tem um risco maior, é importante que se faça. Só faz a febre amarela nas viagens. E existe a vacina do tétano também, que é importante que o idoso faça a cada 10 anos. Cada 10 anos. Isso é importante. É isso. Ainda tem muito assunto sobre vacinas, né? Mas não tem tempo, né? Ficam lá só me avisando que o nosso tempo acabou. Acabou, mas eu ainda quero dar aqui 30 segundos para o Dr. Alberto, para que ele possa falar com os nossos amados amigos e amigas telespectadores. Pois é, a gente gostaria de dar um recado assim, que hoje a prevenção tem que ser vista assim como uma coisa muito importante. E existem vacinas hoje para todas as faixas etárias. Uma coisa muito importante é que às vezes o bebezinho é vacinado, mas os seus cuidadores, a sua avó, a sua babá, os seus pais, não estão com a vacina em dia. Então é importante que todas as pessoas sejam vacinadas dentro das suas faixas etárias para que seja dada uma proteção coletiva para a população. Enfim, muito importante que todos nós, independentes das nossas faixas etárias, nós tenhamos nossas carteiras de vacinação em dia. Muito obrigada, viu? Obrigado, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua audiência. Eu quero agradecer aqui o carinho de vocês, sempre comigo, né, ali. E você sabe que sempre o objetivo é esse, tirando dúvidas e informando as pessoas o que é melhor para cada um, tá bom? Tenha um excelente final de semana e que você tenha aí junto da sua família a paz de Cristo, que Ele esteja aí com vocês, tá bom? Até sábado que vem, se Deus quiser.